Oi, time! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Gente, já estamos no 7º episódio, nem acredito. Hoje é um episódio muito especial aqui nessa retinha final do ano, né? Do final do ano. E a gente tem uma convidada aqui muito especial, que é a... Não, vou apresentar ela. Ela que é mãe, empresária e influenciadora digital. Bem-vinda, Tuila Barros! Carol, muito obrigada. Estou emocionada de estar aqui, estou feliz, estou ansiosa para o nosso bate-papo. Ah, vai ser incrível, eu que tô. Eu queria te agradecer desde já, você ter aceitado o convite. E aqui eu quero que você conte mesmo quem é a Tuila, né? Quem é a Tuila por trás dos stories? Então, vamos resgatar um pouquinho da sua infância, mas antes a gente tem uma regrinha aqui, que é o se defina em 3 palavras. E aí, Para como começar já? Isso, pode falar. Já nessa pressão, assim. É a Tuila de hoje, eu acho que você definiu bem. É a mãe, eu acho que a mãe acaba hoje sendo em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa muito positiva e sou uma pessoa muito trabalhadora. Então, hoje seriam essas 3 palavras. Ai, definiu bem, né, gente? Concordo. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, lá da sua infância, resgatasse um pouco pra gente, aquela Tuila pequenininha, e o que você trouxe de lá pra cá. Então, a gente estava até comentando antes que quando falam de mim, acabam falando muito de empreendedorismo, né? Porque hoje o viagem que eu estou seguindo muito é de trabalho, de empresas, e a gente acaba falando muito sobre isso. Na minha infância, eu tive uma infância muito boa, com os meus pais sempre muito trazendo essa vibe de infância mesmo. Então, às vezes as pessoas até veem vídeos das minhas filhas brincando na água, brincando na quadra e falam assim, nossa, estão sendo crianças de verdade. Eu tive essa infância. Então, eu acabo transmitindo muito o que eu tive. Fui criada pelos meus pais, são casados até hoje, 40 anos de casados. Nossa, Comemoraram exemplo, agora, né? como a Xane, viajaram. E em casa, então, casa de vó, então eu sou uma criação, eu sou uma criança. Ainda criança da minha avó, dos meus pais. Muito família, sou muito família até hoje, eu sou muito protegida até hoje. O meu marido até fala que meus pais elevaram muito o nível para ele, porque, tipo, para como ele vai ser para as minhas filhas, até como ele tem que ser comigo, eu sempre fui muito assim, mimada, mas uma mimada saudável, sabe? Não Sim. mimada que... Então, você foi muito amada. Amada. Amada, essa é a Exatamente. palavra. Amada. Então, acho que isso foi uma base muito forte para todas as coisas que eu conquisto até hoje. Porque até hoje também eles estão presentes, até hoje meus pais, minha avó também me incentivam. Eu acho que veio dessa infância feliz, dessa infância de apoio. Nossa, é mesmo, né? E é muito importante. Eu também até me identifiquei agora, porque eu também sou muito assim com a minha família. Até hoje a gente é muito unida. Eu sempre falo assim que eu posso perder tudo. Assim, posso perder amizade, posso perder dinheiro, perder tudo, menos esse laço familiar, que é muito importante até para tudo que a gente está construindo. Porque a gente tem aquela base, né, de honestidade, de ser fiel aos nossos projetos, e tudo isso vem de uma base muito familiar, né, que constrói o nosso caráter e tal. E muito importante você falar isso até para dar um norte assim para as famílias de hoje em dia que estão se perdendo muito nessa questão de, ai, tem só que trabalhar e esquecer um pouco a família. E aí ficar naquele foco de trabalho, 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 conquista e a família vem se perdendo, né? E lá em casa a gente prioriza muito isso. Com as meninas, tentar repassar isso ao máximo. E com os meus pais também são muito presentes até hoje, como avós também. E a gente quer que se mantenha dessa forma. É, com certeza. E como é que a internet surgiu para você? Lá no início, quando tudo Eu era falo que eu sou mato. blogueira de terceira idade, né? Eu tô com 34 anos e comecei... Eu sempre fui muito curiosa, questão de computador, de tudo. Então, meu pai também... Vamos voltar à família agora, isso vem da família. Meu pai é engenheiro, ele trabalhou por muitos anos na Bayer. E lá ele sempre teve muito acesso à tecnologia. Então, tipo assim, eu era muito nova, com a internet ainda fazia, era de CD e fazia on e on, sabe? Aham. Eu já fazia sozinha, tipo, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 7 anos, eu sabia conectar na internet, eu sabia, meu pai entrava no Mirk, que era antes de todo tipo de bate-papo possível. E eu sabia e tinha vontade de aprender, e quando começou a época de blog, eu nunca pensei em trabalhar com blog, mas eu já sabia mexer em blog e criei um. Aham. Eu não tinha acesso, era engraçado, que eu não tinha acesso às meninas que tinham blog. Eu só fazia o meu e fazia o meu. Depois de um tempo que eu soube que tinham várias meninas famosas naquela época com isso, e eu não, fui fazendo porque eu gostava de ter blog. Sim. Como se fosse um diário, né? Um diário de viagem, um diário de
Na época, fazia dicas de presentes, viagem com namorado, presente para namoradas. Aham. É super em alta esse conteúdo. Eu fazia faculdade de turismo, então eu gostava de botar as coisas que eu aprendia. E foi isso, comecei com blog em 2009. Caramba. Ó, deixa eu já falar aqui que eu sou péssima de memória, então pode dar choque em datas, tá? Aham, Deixa eu somos começar duas por aí. aqui. Posso falar uma data e depois falar em outro podcast outra data, mas foi sem querer, Aham. porque eu sou muito ruim de memória. Mas acho que foi em 2009, mais ou menos. Comecei com um blog e comecei com achadinhos. Gostava também de postar muito achadinhos, ia nas lojas. Naquela época eu já mandava e-mail, tipo, para o marketing da Líder. Posso aí fazer provador? Eles liberavam. Eu tenho foto legal. daquela época, muito tempo atrás, do provador fechado para fazer cabine lá dentro. Nossa. Eu acho que meu blog ainda está no ar, consegue achar esse conteúdo lá. E a internet entrou dessa forma. E da mesma forma que eu fui fazendo blog, eu sempre gostei de estar ativa nas redes sociais, por particular mesmo, vida pessoal. Então, o Instagram lançou, eu entrei. Facebook lançou, eu entrava. Eu sempre era uma das primeiras a entrar nas redes sociais. E ficava Isso que eu ia te perguntar, assim, que você passou por vários desafios, né? Que hoje eu passo desafio, né? No Instagram, você passou pelo blog, pelo YouTube, pelo Facebook, que veio antes, e o Instagram. E como é que foi pra você, assim, se encaixar, né, em cada... Porque, assim, cada rede social é um, entre aspas, assim, é um tipo de conteúdo diferente que você tem que postar, porque é um público diferente, né? Como é que você teve aí essa sabedoria de lidar com cada um deles? Eu acho que aí já vem um pouco da minha afinidade com o empreendedorismo. Tem uma visão, assim, sistêmica de tudo que a gente precisa fazer. Porque eu sentia que cada rede era um público. O YouTube eu entrei depois também, porque eu não tinha afinidade com câmera, sempre fui muito tímida. Sério? Muito, nossa, eu comecei com vídeo em Snap. Aí depois que começou a crescer o Snap, eu falei, ué, o pessoal tá gostando de me ver. Aí logo depois do Instagram lançou um Stories. Aí logo junto com isso eu entrei no YouTube, mas foi depois que eu comecei a registrar minhas viagens. Eu falei, então vou conseguir fazer vídeo. Mas com as redes foi dessa forma. Eu comecei a ver que o Facebook era muito pessoal. Então, talvez postar ali muita coisa era mais para família, amigos, pessoal curioso de fofoca. Fofoca regional. Sim. Aí eu via que o Instagram eu gostava mais de postar negócio de viagem, coisas de viagens. Na época, aquelas fotos bonitas, filtros bonitos, que na época era mais assim. E fui me adaptando. Aí o YouTube deixava um conteúdo assim mais perpétuo, que a pessoa pudesse entrar a qualquer momento e visse quanto custavam as viagens, como é que era para viajar. Isso até hoje me traz público. Muita gente até hoje me acha no Instagram, caramba, te vi pelo vídeo da Disney. Eu fui na Disney, o vídeo que eu botava lá na época, sei lá, já tem mais de 5 anos, 6 anos. O pessoal ainda me acha por causa desses vídeos antigos de conteúdo que vai ficar lá para a pessoa sempre quiser consultar. Por isso que é importante estar em todas as redes, né? E muito importante também, porque imagina se dá um bug aí e a rede sai do ar. A pessoa precisa te achar em outros lugares, né? Na empresa, eu falo muito sobre site. Você precisa ter um site mesmo que você não use para a pessoa te encontrar caso tenha alguma mudança de rede social. E a gente, como pessoa, a gente precisa estar em outros lugares para você não ficar perdida se acontecer alguma coisa que a gente não tem controle, né? Um fator externo. Com certeza. E você tinha essa ideia da grandeza que ia se tornar, essa proporção aí, que te chamam de dona de Nova Iguaçu. Como é que aconteceu isso? Jamais teria. Eu sempre tive uma cabeça assim, de se a gente ajuda o outro, a gente cresce junto. Então, eu tinha uma loja muito pequenininha que continua até a história do blog. Ela veio por causa do blog. O nome da loja até hoje tem o nome de Vida Cor-de-Rosa e o blog é Blog Vida Cor-de-Rosa. Porque de tanto botar achadinho no blog, as pessoas queriam comprar o que eu botava. Falei, então vou vender, né? A visão da empreendedora aí. Já que eu tenho contato de fornecedor, vou vender roupa. Aí comecei a vender roupa. E com essa proposta de ajudar outras empresas, pequenas empresas lá da região, acabei fazendo muito contato. Foi só isso. E por livre e espontânea vontade, eu divulgava sem querer nada em troca. Aí, às vezes, uma empresa que eu divulgava sem querer nada em troca, uma outra via e tinha interesse na divulgação. Aí foi aí que eu fui crescendo. Eu divulgava por conta própria e o pessoal gostava do conteúdo e me procurava. Até a hora que eu falei assim, muita gente me procurando, o pessoal tá gostando. Aí comecei a me encaixar nesse mundo de influenciadora. Aí que você viu assim, eu acho que tá dando certo isso daqui, né? Via que já virou um trabalho. Já via outras pessoas trabalhando com isso. Eu falei, então agora é um trabalho. As pessoas estão querendo me pagar para eu ir lá, elas ofereciam. Te pago tanto para vir aqui. Eu falei, estão querendo me pagar para ir lá? Porque são diversas fases, né? A primeira fase, a pessoa te procura para fazer um recebido, alguma coisa assim. E quando chega aquela mensagem, qual o seu orçamento para? Aí você já fica assim, opa,
Tem alguém querendo mesmo, gostam do meu serviço, do que eu posto. Então é bem legal, assim, você compartilhar também todas essas fases que você passou de início. Você fazia, assim, por conta própria, uma permuta, uma coisa Até ou hoje eu outra. faço, tá? Até hoje eu não deixo de postar, porque eu sei que tem algumas pessoas não postam arroba se não tem algum vínculo. Eu posto qualquer arroba que eu vá até hoje. Mesmo que não seja contratada, não seja parceria, eu gostando, eu compartilho a dica. Só não compartilho se caso eu tenha algum contrato ativo com uma outra marca que seja do mesmo nicho e tudo mais. Aham. Questão de contrato e questão de ética também. Mas É. fora isso, qualquer lugar que eu vá hoje que eu gosto, não preciso estar contratada nem ser permuta para eu indicar, não. Continuo na mesma linha do início. É isso. Eu acho que isso que te torna até teu diferencial, sabia? Essa questão de você indicar mesmo de coração, sem pretensão. E assim, até eu mesmo comecei assim também. Eu ia no shopping, eu gravava tudo que eu gostava, e aí as marcas vão notando a gente, né? É importante a gente dar até essa dica aí, porque às vezes a pessoa acha, ai, não, a loja tal tem que me contratar para eu poder ir lá. Não, E você pode acontece ir lá. muito, tá? Porque como eu sou também empreendedora, eu recebo muita mensagem no direct. Entendeu? E a pessoa já chega falando quanto cobra e a gente às vezes nem conhece o trabalho. Entendeu? Então, às vezes, nem a pessoa nem criou o conteúdo para a gente ver como é que trabalha e já chega dando preço. Então, eu pelo menos segui essa linha, para mim deu certo. Existem pessoas que já começam muito profissional também e dão certo cobrando, tá? Não tô falando que é errado, não. Tô falando a linha que eu segui. Mas acontece muito também. Acontece, A né? pessoa pensar no dinheiro, não pensar no trabalho. Isso. E tem um diferencial nisso. Claro que é rentável hoje para você consegue viver do Instagram também, né? Mas tudo são fases, né? A gente não pode atropelar o processo, né? Sim. E você acha assim que o blog foi um pontapé inicial para tudo que você tem hoje, né? Acho. Acho que foi, porque foi o que criou conexão comigo, com a internet. E ali já tem pessoas que me seguem no Instagram hoje que falam, cara, te acompanho desde o blog. E naquela época eu já criava umas dinâmicas, tipo, com a seguidora mais ativa, mande seu look, vai ter a promoção do melhor look. Algumas pessoas eu conheci nessa época, participavam das coisas que eu... uma coisa que eu não sei se eu já contei. Eu comprava o presente para dar de presente. Eu não tinha, tipo assim, a marca parceira me deu um brinde para presentear meus seguidores, não. Vários presentes eu comprava para seguidora para presentear, porque a pessoa estava tão ativa lá e eu não tinha dinheiro. Mas eu pegava o pouco que eu tinha. É porque hoje tem muito disso, né? Que você pega um parceiro e você Ele presenteia a dava vários seguidora. presentes. Não, eu comprava. Ó, Um gente, kit de era de maquiagem, coração. falava, poxa, a pessoa tá aqui há tanto tempo acompanhando, vamos ver. Aí fazia um concursinho entre elas mesmas votavam. E muitas dessas me acompanham até hoje, que falam, tem mais de 10 anos. Então, eu acho que o segredo aí é a conexão, né? A conexão que você criou, assim, um grupo seu de amigas, né? Que você fala muito, assim, abertamente seu dia a dia. Você não aparece sempre só maquiada, só produzida. Você aparece, acordou. E nem teria condições para isso. Com 2 crianças. É mesmo, né? Difícil. Olha, ser influência materna é difícil, né? Nossa. Vamos bater um papo aqui. Muito difícil. Muito difícil. Às vezes eu tô querendo gravar e o Arthur solta um grito. Aí, às vezes, quando é público, tem que ser um silêncio, uma coisa assim. Aí ele, mamãe, me puxa, me puxa. Eu falo assim, meu Deus do céu. E quando a gente vai gravar, e aí chama que quer ir no banheiro, chama que quer comida, quer biscoito, quer Sua tudo. mãe, parece que fica com imã nessa hora. Imagina 2, tá? Ai, eu não consigo imaginar, meu Deus. Começa a bater na porta assim, ô mãe! E você lá, né? A 10ª vez que eu tô tentando gravar e você tá me chamando, querida. Mas eu faço, como o meu marido, ele tá por dentro dessas coisas de internet, eu faço um acordo, ó, vou subir, publi, me ajuda, vai pro parquinho, liga um desenho, é rapidinho. Aí com a gente consegue, Aí né? a gente consegue. E como é que surgiu a sua veia empreendedora? Foi a partir do blog também que você Foi. teve a ideia, né? Mas você já tinha alguma inspiração de empreendedorismo? Não, Você já tinha alguma noção? nenhuma. Foi assim, mergulhei mesmo por conta própria. No início do blog foi como é que eu posso dizer? Foi natural. Não foi algo planejado, foi algo que aconteceu, algo que chegou para mim, porque teve um público já interessado no que eu procurava. Então, foi natural. Aí, com o tempo, eu fui vendo as oportunidades, porque eu comecei vendendo roupa. Depois, em 2014, isso foi 2009, 2012 eu comecei a vender, 2013 eu abri a Vida Cor-de-Rosa, que era uma salinha dentro de uma sala comercial vendendo roupa. E 2014 eu fui convidada para ser madrinha de casamento
E não encontrava o vestido do estilo que eu queria. Os que eu encontrava eram muito caros. E encontrei uma costureira que fez para mim do jeito que eu queria. Eu escolhi tecido, eu que montei tudo como eu fiz, tipo um quebra-cabeça, porque eu não sou estilista. Então, eu fui montando, quero essa parte de cima, essa saia, esse tecido e tal. Fiz. E quando eu postei no Instagram, porque eu já era ativa no Instagram. Não era chamada de blogueira na época, mas já era ativa no Instagram. Quando eu postei o vestido, todo mundo falou, onde você alugou? Onde você comprou? Aí eu falei, aluguei? Não aluguei, mas posso te alugar. Depois disso, o meu vestido só eu aluguei, tipo, pro ano todo. Um modelo. Aí eu falei, não deu bom. Eu tinha feito um outro pra minha amiga junto com essa costureira. Aí pedi da minha amiga de volta. Falei, ó, me vende ele de volta. Aí aluguei o dela também, por muito tempo. E aí eu comecei a fazer outros. E você viu uma oportunidade de negócio, né? E ali eu mudei. Comecei a fazer a transição da venda para o aluguel aos pouquinhos. Porque eu nunca tive capital de investimento. Então, todo o dinheiro que entrava, saía. Entrava, saía. Eu tenho muito assim comigo que a gente não pode ter medo de arriscar, né? E assim, você arriscou, você deu um tiro no escuro, que você foi assim numa área assim, porque é diferente você vender roupa casual de você alugar vestidos. É muito. E é uma área que eu não tinha conhecimento nenhum. Sim. Mas, como eu disse lá no início, eu sou muito curiosa. E eu gosto de tecnologia, então Você foi só fui. É o que eu também falo, assim, ninguém tem que estar preparado 100%. Não. Assim, tem que ser curioso, gente. Às vezes eu recebo umas perguntas, você deve receber também. Ai, como é que faz isso daqui? E a resposta tem no Google, tem no YouTube, tem tutorial, tem um monte de coisa. Então as pessoas têm que começar a ser mais curiosas, a buscar informação, a querer. Ah, eu quero isso, quero isso. Assim, porque às vezes parece que tem que ter um curso, uma formação, uma faculdade. E não. Não. A curiosidade leva longe, né? A curiosidade leva longe. Comigo, então, sempre fui. Tudo foi muito curiosidade, né? Aí fala das outras lojas também, como é que surgiram? Aí foi a Vida Cor-de-Rosa Festa. Chamei meu marido para ser meu sócio, porque começou a crescer. Ele veio fazer a sociedade comigo, e a gente separou as lojas até o momento que eu resolvi fechar de venda e fiquei só de aluguel, porque começou a crescer muito rápido. Passou o tempo, isso foi 2014. Aí vamos para a pandemia. Vou dar um salto para a pandemia. Chegou na pandemia, o setor mais afetado foi de eventos, que é aluguel de vestido totalmente o setor de eventos. E a gente precisou fechar no dia 20 de março. Foi no dia do aniversário da minha filha, que minha filha ia fazer. E fechou a loja, a gente não sabia o que fazer. A gente achava assim, tem dinheiro na conta da empresa, tá tudo bem, não vamos mandar ninguém embora. Só que aí virou um mês, a gente foi fazer a folha de pagamento, não tinha quase nenhum dinheiro mais na conta da empresa. E agora, porque não entrava, né? Parou de entrar. As pessoas começaram a cancelar, adiar, não ir mais. Aí a gente olhou para casa, o que a gente vai fazer agora? Ferrou. Aí a gente foi e viu o que está funcionando no momento. Farmácia, não temos dinheiro para investir. Comida, não dá. Como a gente faria comida? Não sei. Mercado, não dá para investir agora. O que a gente vai fazer? Aí a gente falou assim, vamos fazer o que a gente gosta de comer, porque a gente sempre também postou lugares que a gente visita para comer. E o que a gente mais estava comendo no momento era hambúrguer. Todo mundo, né? Realmente, a pandemia estourou hambúrguer. Aí a gente chamou o cunhado do meu marido para ser sócio, porque ele tinha uma habilidade com churrasqueira e a gente queria fazer na brasa. Porque eu tenho uma amiga chamada Daiane Frazão, e ela tem uma hamburgueria, e o dela é na brasa. E ela falou, Tuila, eu tenho minha hamburgueria, vem aqui, vem conhecer. Jogou a gente para dentro da hamburgueria dela, ensinou a gente a fazer tudo. Caramba. E a partir dali a gente falou assim, vamos fazer delivery na casa da minha sogra. O meu marido montou a churrasqueira, aprendemos e fizemos um cardápio inicial de alguns hambúrgueres, inclusive o cheddar e o cheddar foi um dos que a Daiane ensinou a gente, que ela vende cheddar também, mas ela é de outra cidade, vizinha. Fizemos tudo ali, só que aí eu fiz uma campanha de lançamento no Instagram. Não, mas só voltando aqui, começou então em casa? Em casa, garagem de casa. Ficou quase um ano na garagem de casa. Só delivery. Caramba. Aí eu falei assim, deixa com o meu marido. Deixa comigo, eu vou fazer um lançamento no Instagram. Bem amador, assim, porque eu era o marketing, eu era o atendimento ao cliente, eu era a que fez o cardápio, a que fez a cebola, eu era tudo, né? A famosa eu presa, né? Isso aí. Aí, desculpa. Aí eu falei assim, vou fazer um lançamento? Aí comecei a postar, falta 7 dias, falta 5 dias. Aí eu falei para os meus seguidores assim, se a gente chegar a 100 pedidos, olha, se eu errar um número é porque minha memória é ruim, mas acho que foram 100 pedidos, eu vou raspar a cabeça do El. Mentira! Pra que eu vou falar isso? Quando a gente abriu o site,
Deu 10 minutos sem pedidos. A gente só estava em família, um na notinha fiscal, não sabia nem que era notinha fiscal. Os motoboys olhando para nossa cara, tudo embolado, você não parava de cuspir pedido. E eu falando, vou fechar esse site. Fechei o site. Ainda assim, tipo assim, era só família mesmo, na churrasqueira, montando, e os motoboys que a gente tinha chamado alguns só. Aí eu entrei no meu Instagram, pedi desculpa, porque eu não imaginava que realmente iam sair 100 pedidos de 10 minutos. Achei que no máximo 100 pedidos a noite toda, né? Não, mas peraí. Eu fechei o Essa site. campanha aí de raspar a cabeça dele, você tinha avisado ele antes? Avisei, ele topou. Ah, tá. Ele topou, ele adora uma farra. Você gosta, né? Adora ele, adora chegar carnaval, pra ou ficar careca ou pintar de luto. Ai, meu Deus. É uma oportunidade. Aí, raspei a cabeça, né, dele. No dia seguinte, precisei fazer isso. O pessoal gostou de ver careca. E no dia seguinte, o que eu fiz? A gente mandou mensagem para as meninas que trabalhavam com a gente na loja de vestido que estava fechada. E falou, meninas, a gente abriu uma hamburgueria no quintal de casa. Se alguém quiser ficar com a gente trabalhando até a gente ver o que o governo vai falar sobre abrir ou não abrir, todas toparam. Então, todo mundo estava alugando vestido num dia. Na outra semana, estava montando cheddar, fechando embalagem, despachando motoboy. Bom, que já eram pessoas de confiança, né? Era. E todo mundo já sabia como a gente gostava de trabalhar e deu super certo. Ficou um bom tempo assim até o prefeito lá liberar, voltar porque a pandemia tava assim, né? Ou vai ou não vai, não vai, não vai. Você não tinha como falar, dar uma resposta. Ninguém dava uma resposta pra gente. Ninguém dava uma resposta. E aí foi fluindo a hamburgueria. Foi fluindo, ficou lá no quintal da minha sogra, só delivery por uns março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. Aí 6 meses ainda não estava com flexibilidade, né, da pandemia. Pode, mas não pode. Pode entregar, pode abrir loja, mas não pode comer no salão. Aí a gente achou uma loja para alugar e botamos lá, mas só delivery também por um tempo. Foi a primeira loja no Jardim Tropical. Aí, a partir daí, teve interesse em compra de franquia. A gente vendeu... Hoje, acho que são 10 lojas, menos de 2 anos. E, nossa, são 4. Cara, cresceu muito rápido, né? Assim, foi exponencial mesmo. E pra quem não sabia nem fazer um hambúrguer, olha só. Só sabia comer. Mas a cebola, eu que fiquei fazendo, eu fiz umas 10 vezes cebola para sair do gosto que eu queria, que eu já tinha comido um dia em outro lugar. E aí foi, mas conseguiu? Consegui. E gente, olha só que história incrível. Em menos de 2 anos, mais de 10 lojas. Foi. Mas misturando a maternidade, né? Você já tinha as duas? Já. Tinha a Lin e engravidei da Luz, na pandemia. Tanto que a LL, na verdade a LL foi de Twilly e de Well, né? Porque os dois têm L. E depois de Lin e Luz. Elas mesmas falam que é. Que incrível! Ai, gente, é muito fofo. A minha marca também é Kaji Kids, é CAJ, né? Que é Kaji, que é Carol, Arthur e Johnny. Também são os nomes da minha família. Eu acho muito especial quando olhar pro nome assim também, né? Até uma motivação a mais. Justamente. E, assim, você acha que quais foram os maiores desafios para você no início, assim, do empreendedorismo? Porque as pessoas pensam muito, né? Nas dificuldades e tal, mas tudo tem uma saída, né? A minha visão é porque eu comecei sem dinheiro. Então, existe forma de se falar com cada tipo de empreendedor. Porque, às vezes, você vê um empreendedor falando que é só trabalhar 24 horas por dia, que você vai ganhar dinheiro, e não é assim. A gente que começa sem dinheiro, a gente fica muito tempo vendendo para entrar o dinheiro para repor, e para repor, e para repor, e para repor, e muito tempo, muitos anos, né? Nesse meu início, quando eu não tinha muita expectativa de expansão, eu já estava feliz com o pouco que eu tinha, era mais tranquilo, era difícil, mas por eu ter contato com a internet, eu já tinha captação de clientes, que eu acho que é o mais difícil hoje em dia para quem começa. As pessoas falam assim, não, eu tenho dinheiro, vou abrir, mas o cliente não chega. Então, você não vende, e o que move o negócio é a venda. O meu não, eu já tinha os clientes em potenciais, porque as pessoas já me acompanhavam e já esperavam alguma coisa. Então, eu só tinha que aprender como manter esses clientes para eles virarem recorrentes, para eles não irem embora, né? Que é o mais difícil. E, para mim, o mais difícil do empreendedorismo é tudo, Carol. É tudo, né? Nossa, lidar com pessoas. É verdade. Gestão de pessoas, gestão de equipe, tanta burocracia, tanto imposto para pagar. Eu acho que, assim, para quem está começando, o mais difícil é a parte da gestão financeira. Muito difícil. No início, a gente pega o dinheiro do caixa achando que é o nosso salário, quando chega no e as final do pessoas mês. acham, assim, que com 3 meses já tá ali nadando no dinheiro. Não, gente. É tudo reinvestimento, como você falou, né? A gente fica, às vezes, 1 ano sem tirar um salário, né? A gente tira uma coisinha daqui, mas é investimento na empresa, até a empresa crescer. E também tem aquilo que você falou. Às vezes a pessoa já quer começar com a embalagem perfeita, com tudo perfeito. E, gente, não tem cliente.
tem que começar. Exatamente. Eu sou daquilo. Bota o pé ali que Deus dá o chão. Porque não adianta, assim, ficar pensando muito. E gastando muito. Gastando, às vezes, até o que Aí não você tem, tem né? tudo pronto e quando vai vender, não vende. Porque não tem um cliente. Justamente. Não Eu acho trabalhou que o público. primeiro é isso, estudar a captação do cliente. Pode ser também. É um dos pontos para quem começa sem dinheiro, né? Porque tem um empreendedor, depois que eu entrei para o ramo da hamburgueria, tem empreendedor, por exemplo, que compra uma franquia. Essa pessoa tem um dinheiro, porque ela pagou pela franquia. Sim. Aí ela precisa ter uma gestão financeira boa, porque senão não roda. Não adianta só aplicar na franquia e não ter capital de giro. E não ter conhecimento de vendas também. Eu também acho que vendas acho que é o principal, porque se você não vende, nada roda. É. Vendas e clientes tem que estar ali. A experiência do cliente com vendas tem que ser o início. Tem que ter mesmo, um né? bom conhecimento. É que nem eu falo, hoje em dia, quando você começou, eu lembro que eu vi você falando que a sua loja era dentro de um prédio comercial. Ainda é, até hoje. Ainda é. E assim, lá atrás não tinha isso de comprar online, de vitrine online, as pessoas tinham muito medo. É. Né? Então, assim, eu acho que você veio desde lá de trás gerando essa confiança e acreditando no potencial da internet. Exatamente isso. O El até brinca, falando assim, eu achei que você, eu pensei assim, não, ela é louca, mas eu não vou falar para ela que eu não quero minar o sonho dela. Mas eu falei, vou abrir uma loja numa sala comercial, todo mundo ficou assim, como? Não passa pessoas? Como as pessoas vão entrar num prédio, numa roleta, dar cadastro para subir para comprar? Só que eu já tinha esse feeling que o pessoal me acompanhava e perguntava de onde era minha roupa na foto. Por que não vai perguntar da minha loja? Sim. Entendeu? Então, eu já fui com essa ideia de que o Instagram era vitrine. Então, isso em 2012, 2013, muito tempo atrás, né? Caraca, muito. Eu acredito, assim, que o pessoal começou a acreditar na internet agora na pandemia. Porque não tinha jeito. No potencial. Então, aí você falava assim, tem que comprar online. Porque eu acho que ainda tinha muito isso. Ainda mais nessa época, em 2012, você só era empreendedor de verdade se você tivesse uma loja na rua. Você só tinha vencido na vida se tivesse aquela loja bem bonita lá no calçadão. Exatamente. Agora não, agora as lojas estão começando no online e abrindo suas lojas também em prédio comercial que está super em alta. Então olha como é que muda, né? E como é que volta, né? Parece até um ciclo. É um ciclo que... Gente, olha só. Incrível. Eu também falava assim, quando eu tiver meu estoque eu quero ter num prédio comercial e tal. Aí eu falava assim que eu queria fazer uma loja, quero fazer, né? Uma loja com estoque no mesmo prédio. Aí falou assim, mas tem que botar cadastro, tem que levar CPF, tem que levar identidade, tem que levar tudo. E aí o pessoal fica assim, porque eu não tenho uma visão aberta das possibilidades, né? Mas você já tem o cliente? Se você já trabalha o cliente, ele vai lá. Ele vai ver outras coisas. Tem estacionamento, ele vai ver a praticidade. Tem estacionamento, é seguro, ele vai ter um momento mais tranquilo com você. Atendimento personalizado. Atendimento personalizado. Então, até o perfil do seu cliente vai ser diferente. Então, tem que ver para que lado você quer ir também, né? Porque são vários. O cliente que você quer atingir. Exatamente. Cada negócio é um negócio, aí tem que fazer uma análise. Olha, gente, aula aqui de empreendedorismo, hein? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores rapidinho. Pode falar? Não, eu só ia complementar. Não, pode complementar. A questão que você falou da parte da gestão financeira. Eu falei que não quis dizer que não é importante, é muito importante mesmo. Porque se você ficar pegando dinheiro da empresa, e por muito tempo eu fiz isso, então por muito tempo também prejudicou. Então, se você puder já, no início, entender que talvez você não receba por um tempo e depois já encaixar um saláriozinho para você no custo da empresa, isso é um conselho assim que eu dou desde o início, para começar certinho. Né? Eu aprendi muito com isso, porque eu também trabalhei com moda feminina. Em 2017 que eu comecei. Eu vendia muita roupa casual mesmo e tal. E aí eu engravidei, vou até falar da Cage Kids. Eu engravidei e o Arthur nasceu no dia 6 de março. Na semana seguinte fechou tudo. E eu tinha uma loja física, só que era na rua. E aí eu ficava assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Era só eu e meu marido também. Já tinha combinado. Porque quando a gente tá grávida, a gente não imagina como é que é depois quando o filho tá nos braços, né? Eu falei assim, não, quando fizer um mês, a gente já vai pra loja, eu já vou voltar, cesárea que eu tive, já vou voltar e vai ficar tudo certo, a gente vai dar o nosso jeito. Aí estourou a pandemia, eu fiquei também assim, nessa situação, sem saber o que fazer. Mas eu fui continuando, até que... Olha eu contando minha história, gente. Adoro, vai. Até que o Arthur foi crescendo e eu fui procurando roupa pra ele. Eu falava assim, cara, não encontro nenhuma roupa legal. Bem isso daí. Não encontro nenhuma roupa, não quero vestir ele só com Renner C&A, que todo mundo compra lá. Eu quero vestir o meu filho nesse estilo. E aí, como eu já tinha essa expertise, né, já conhecia fornecedor, eu falei assim, vou mudar. Vou sair do moda feminina e vou pra moda infantil. E, tipo, deu super certo.
Então, em pouco tempo, eu acho que é muita questão da escolha mesmo, assim, ter um norte. Porque eu já estava bem saturada do modo feminino, porque não é fácil também. Não é fácil. Não é fácil. E aí, quando eu fui pro infantil, tipo, eu me descobri. Então, assim, não pode ter medo. Primeiro, de arriscar. Ter medo de mudar de ramo. Não pode ter medo, assim, do vai dar certo, né? Porque a gente só vai descobrir se vai dar certo na hora. Tentando. E deu super certo, assim. Com um ano, eu já estava lucrando que eu estava há 5, 6 anos na outra. Então, todos os erros que eu peguei da primeira empresa, não cometi nessa. Que foi o que você falou. Tipo, eu já comecei com conta separada. Já comecei com o estoque certinho. Então, assim, a gente vai aprendendo muito com os erros também, né, gente? Vale errar e tem que cair para levantar de novo. Exatamente. Já começou em vários degraus na frente. Acima. Do outro. Justamente. Eu já Acontece até muito. falei da Caju Kids, né? Vamos pular a Caju Kids aqui. E vamos falar da Empúria Brava. Hoje eu deixei o feed aqui para vocês verem, mais ou menos aqui um pouquinho, né? Que o feed deles é incrível, né, gente? Eles trazem essa proposta mesmo de empoderar as mulheres. Eles têm inspiração espanhola, vem lá da Espanha, tá, gente? É importada, hein? Não é pouca coisa, não. E aqui, olha que lindo as peças dele, né? Vão de camisola, lingeries, conjuntos, tudo assim escolhido a dedo para você se sentir confortável com aquele precinho justo. Então vale a pena conferir lá no Instagram, Vista Empúria Brava, tá? E vamos falar de Gal Boutique. A Gal é uma empresa especializada em chá de lingerie. Mas não é só chá de lingerie. Você pode fazer também confraternizações, eventos entre amigas. Você pode fazer o seu chá externo agora, que é a nova proposta delas, que é levar o chá Gal Boutique para o local que você queira. Ou seja, pode fazer seu chá na sua casa, pode fazer no play do prédio, pode fazer num salão de festa, onde você quiser. Então, acompanhem todos os eventos da Gal Boutique para vocês ficarem por dentro, além das lindas lingeries e produtinhos que elas têm. E vamos falar da metamorfose digital. Gente, a metamorfose digital é uma ideia idealizada, né, pela Sara Raquel, que está fazendo toda a identidade visual aqui do Podcast. E essa proposta da metamorfose é o seguinte: são 30 dias para transformar o seu Instagram. Ou seja, você que está começando agora a empreender no Instagram, até o assunto que a gente está falando agora, e você não tem ideia como criar arte, como criar uma linha editorial, como postar, como tirar fotos, a Sara faz tudo isso para você em 30 dias. Então, do seu Instagram do zero, ela torna uma máquina de vendas aí em pouco tempo para vocês começarem realmente a ver resultados a partir do seu Instagram. Então, sigam lá, Sara Raquel Oficial. A Caju Kids, já contei até um pouquinho aqui da história, né, para vocês, mas é uma marca do coração que nasceu, assim, junto com o meu filho, o Arthur, tanto que é Caju, né, CAJ, o Arthurzinho ali no meio, e é moda infantil masculina de 1 a 6 anos. Então, quero muito que vocês vão lá conferir também, @Caju Kids, todas as novidades e as peças, que ainda dá tempo de fazer seu pedido para o Natal. Então, corre lá, gente. Agora, até falando um pouquinho aqui de maternidade, né? Que eu falei do Arthur, que eu não consigo, que a gente, quando é mãe, a gente não consegue não falar dos nossos filhos, né? Não. Como é que é esse assunto pra você? Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Sempre quis ter uma família, sempre quis ser mãe. Mas não era uma coisa assim, neurótica, entendeu? Não vou ver se não for mãe. Mas sempre quis que, se de forma natural acontecesse, eu gostaria de ser mãe. Muito. Porque eu tive uma experiência boa com minha família, né? Acho que vem disso também um pouco. E aí a Aline está com 3 anos e 9 meses. E a Lu está com 2 anos e 3 meses. E elas foram planejadas? Lin foi, Luz não. Sempre assim, né? O segundo... A Luz não foi planejada, mas foi muito desejada. Porque eu queria ela para aquele ano, mas não para aquele mês. Eu tinha acabado de fazer lipo. Tinha um mês de lipo. Sério? Sim, foi sem querer querendo. Mas agora tá ótimo vendo as duas crescendo juntas, uma diferença muito pequena, 1 ano e meio de diferença. O pessoal fala muito pra mim, né? Pra mim ter logo o outro, que o pessoal adora falar isso. Mas, gente, é muito... Nossa, é muito exaustivo. É muito. É muito cansativo. E seu parto foi normal? Foi cesárea? Os 2 cesáreas. E os Porque dois... você escolheu? Porque eu escolhi. Aham. Eu não conseguia me imaginar tendo normal. Porque eu sou uma pessoa muito sensível à dor, a sangue, a qualquer coisa do tipo. Eu já fico nervosa só de pensar. Tinha medo até de desmaiar e não conseguir ver nada. Eu também, o meu foi por escolha também cesárea. Eu não me imaginava, gente, nada contra. A minha médica... de parto natural, né? Mas, meu Deus. Tem e assim, é uma coisa desde a adolescência minha, tá? Tipo, desde os 15 anos eu falava assim, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ter parto cesárea. Pode ser também porque minha mãe, nós somos 3 irmãs. De nós 3 foram cesárea também. Então, pode ter tido uma raiz disso daí.
Mas eu também não me imagino não tendo Eu parto também normal, não. Não consegui me imaginar mesmo. Fiquei... Inclusive, eu até falava com minha médica, que ela faz muito normal, e eu falava, tem condições do meu? Não sei, porque... Aí eu achei até legal que a minha fez uma cesárea... Ai, tem um nome que agora eu não vou lembrar. É tipo uma cesárea natural, né? É. Que empurra, assim. Não é... Ai, tem um nome agora. Depois eu vou lembrar e te falo. Aham. Mas é uma cesárea, mais uma cesárea humanizada. Ah, sim. Aham. Aí ela já me deu minha filha antes de cortar o umbigo, e diminuiu a iluminação. Ah, que legal. Ela deixou o máximo de tempo possível. Não marcou, mas não marcou. Deixou para marcar, mas eu tava já com uma dilataçãozinha, entendeu? Poxa, Foi aí, assim. gente, interessante, né? Assim, eu achei que o meu foi bem humanizado, porque o doutor lá ficou falando bastante. Ah, o Arthur tá vindo, o Arthur tá vindo. E eu, assim, sabe, tava Não foi bem aquela coisa acordada. robótica, né? Não foi. E assim, na hora de sair, ele falou assim, faz uma força, tipo, imaginária, né? Eu sei. Mas ele ficava assim, faz força, mãe, vai sair e tal. E eu ficava assim, então, foi uma lembrança boa que a gente teve, né? Entendi. Não foi uma marca, assim. E cesárea, gente, o pessoal fala assim, que, você não anda, você morre, você... Pra mim não foi, não. Pra você foi assim? Não, eu tenho até medo de falar de cirurgia, não falo nas redes sociais, não falo muito, porque eu tenho uma recuperação muito boa. Então, eu não posso ser parâmetro para as pessoas. Depois a pessoa vai me pegar como influência disso e a pessoa tem uma recuperação totalmente diferente. Aí eu nem gosto de falar também. muito. Eu Eu também. foi muito rápido, foi muito boa a minha recuperação. É, Minha mãe me lembrava, não senta assim, você fez cesárea. Ai, meu Aham. Deus. Minha mãe, não abaixa, você fez cesárea. E a Eu gente ficava, ai, quer meu fazer as Deus. coisas, né? Que a gente... Ai, gente, pelo menos eu não consigo ficar parada. Eu tô Eu? sempre assim, eu sou muito... Uma correria doida, o povo fala assim, ai, não é assim, se não for assim, não é você, que eu sempre assim, em cima da hora, as coisas acontecendo e arriscando, é muito o arquétipo de liderança, o negócio de executora, né? Um negócio Exatamente. muito assim, que loucura. E eu até me identifiquei muito com você quando você falou que passou mal aos 9 meses. 9 meses. Eu também. 9 meses. Quando eu cheguei no hotel, ó, no hospital, eu vomitei. Aí eu falei, olhei pra minha médica, ela, calma, é a última vez que você tá vomitando. Tem noção, 9 meses? Não, foi uma experiência muito difícil para mim. E por mim, assim, é porque eu já tinha na minha mente que eu não queria que minha filha crescesse sem irmão, indiferente. Mas é por isso que eu queria ter outra. Mas, assim, pensando em mim, com muito sofrimento. Porque se fosse ter aquela mesma experiência, eu sabia que... E foi uma experiência parecida. Não foi tão difícil quanto a primeira, mas eu passei 9 meses mal também. Na segunda. Eu costumo falar que eu sinto falta da barriga, mas não da gestação, porque eu gostava muito de ter a barriga, por mais que pesasse bastante. Mas aquela sensação do neném mexendo, eu sinto uma saudade disso. Ai, eu não sinto saudade de nada, porque eu passei tão mal que eu prefiro o neném no meu colo. Já saiu, né? Já sai logo. Eu não consigo nem lembrar, assim, mexendo. Tipo assim, eu não queria nem Foi fazer muito ensaio fotográfico, eu não queria fazer nada. Porque eu só passava mal. Ah, é? Eu acordava, eu tinha que ter do meu lado uma coisa para eu comer e um remédio de enjoo. Aí eu comia, tomava o remédio e esperava meia hora para conseguir levantar. Ainda assim, tinha dias que levantava passando mal. E é até bom você falar isso, porque o pessoal romantiza muito a gestação. É porque tem gente que não sente nada. Eu tenho amigas próximas que não sentiram nada. Tipo assim, 8 semanas estava vivendo feliz, comendo o que queria, sentindo um cheiro de nada. Eu não podia sentir cheiro de arroz. Eu não entrava nem na cozinha. Gente, não dá para viver, não. Horrível. E assim, gente, cada um tem sua experiência. Por exemplo, eu não tinha esse negócio de ficar conversando com a barriga. Eu também não. Eu não tinha. E todo mundo fala assim, você tem que conversar com seu filho, você tem que isso. Aí você vira até aquilo. insensível, né? Isso. E eu me cobrava nisso, porque eu falava assim, caraca, eu nem converso. Meu marido conversava direto. E eu ficava assim, gente, o que eu vou falar com a criança na minha barriga? Sabe, umas coisas assim. Então é importante a gente deixar isso claro, que cada um tem sua experiência. Tem gente que vive aquela paixão com o filho desde que descobre. E tem gente que vai se apaixonando pelo filho. No meu caso, eu fui me apaixonando. Eu fui caindo a minha ficha no final da gestação. Aí, quando nasceu, eu falei assim, caraca, eu sou mãe, nem acredito. Eu também fui assim. Foi assim, né? Se apaixonando, né? Porque tem muito aquilo que o pessoal já posta assim, descobriu a gravidez, mamãe já ama. Tipo assim... Aí minha mãe falava, bota uma música para ela, para a barriga escutar, uma música mais calma, clássica, para nascer calma. Eu falei, mãe, acho que até a música tá me enjoando. Eu não consigo nem me concentrar nisso. É o estresse, né? Muita coisa. E como é que você faz hoje em dia, assim, para conciliar tudo? Carreira, maternidade, como esposa também? Ai, meu Deus, é muito difícil, né? É muito cansativo, muito exaustivo. Porém, eu tomei uma decisão quando a Lin fez 2 meses. Eu tomei a decisão de pedir ajuda. Então, eu
contratei uma babá com 2 meses. Então, quando a Lin fez 2 meses, que está com a gente até hoje. E aí já me deu uma folga para eu conseguir tomar um banho. Ela era muito bebezinha. E a empresa dependia de mim. Então, eu voltei a trabalhar também com 2 meses, mas trabalhava em meio período nessa época da Lin. E só assim. E o El é muito participativo, me ajuda bastante, mas também com muita... Hoje não mais, mas no início com muito puxão de orelha, né? Tipo, quis fazer filho sozinha, não, meu amor. Pode ficar em casa agora, tua vez de ficar em casa. Porque eu acordava para trocar fralda e estava na academia. Eu falei, queria estar na academia também, que coincidência. Eu acho que para homem demora um pouquinho mais a ficha. A gente demorou. tem que puxar muita orelha pra, tipo, dar uma acordada, né? Ele demorou. Mas ele sempre foi presente, sempre foi participativo, sempre fez tudo. Mas com essas coisas assim de abrir mão, porque a gente é obrigada a abrir mão de tudo, né? A gente não tem essa questão de escolher, escolha. né? É verdade. Mas, assim, eu acho que esse é um ponto principal também da rede de apoio, de aceitar. Porque tem muita mãe também que, tipo assim, o filho é meu, tem uma coisa assim. E, gente, aceitar a rede de apoio para você conseguir construir suas coisas também faz parte, né? E eu ia te falar, hoje em dia, assim, você tem um cronograma da sua vida? Como é que é isso daí? Acontece assim as coisas? Não, eu tenho, minha vida é toda organizada. Tudo, assim. Hoje as meninas estão na escola, né? Então fica mais tranquilo para eu conseguir trabalhar, programar as coisas. Mas sempre foi muito organizada. Até com elas mesmo, como eu não sabia ser mãe, né? Eu não sabia nem cuidar de mim, estava com um neném no colo. Aí eu escutava muito minha mãe. Minha mãe é professora, psicopedagoga, então, graças a Deus, é da minha família, minha mãe, nem acredito. Então, ela me dava muitas dicas de criar rotina, que era importante para a criança ter previsibilidade das coisas que iam acontecer, a criança ia ficar mais segura, mais independente. Então, desde pequenininha, eu criei uma rotina, assim, natural, sem forçar. Então, elas tinham horário de mamar, tinham horário de comer, tinham horário de banho, de dormir, que até hoje elas têm essa rotina. Então, isso me dá muita liberdade de eu conseguir agendar as minhas coisas, tanto de trabalho, tanto como casal. Elas têm horário de dormir, até hoje elas dormem 8h30, raramente passam desse horário. Nossa, ótimo. Então, eu consigo, assim, organizar. Depois das 8h30 eu consigo trabalhar em casa, depois das 8h30 eu consigo sair para jantar, entendeu? Então, fica mais tranquilo. É uma forma que eu achei de ficar mais leve minha rotina. Isso foi desde que nasceu. Bebezinho, né? Desde que nasceu. Ah, importante mesmo, porque hoje o Arthur mudou tudo a rotina dele. Lá eu consegui manter. Acho que é porque eu tive uma outra logo depois, que teve que entrar na rotina. Aí já continuou. As duas fazendo a mesma coisa. Ai, o Arthur mudou, menina, é uma loucura lá em casa. E você falou até da questão de casal, né? Como é que é o relacionamento de vocês? Como é que vocês se conheceram? Ai, Deus, nos conhecemos na balada. Na balada? Jovens, na balada. 2 jovens. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 4 anos. E comecei pra balada todo final de semana. Eu sempre fui muito festeira, sou da night, né? Então, eu saía quinta, sexta, sábado, domingo, saía todos os dias com minhas amigas. Só que não tinha nem intenção de conhecer ninguém, nem... É nessas horas que acontece, né? Quando a gente menos espera. E ele eu não conhecia, eu conhecia todas as pessoas que andavam com ele lá da minha cidade, mas não conhecia ele, nunca tinha visto. E numa dessas baladas estavam as pessoas que eu conhecia que andavam com ele, minhas amigas, e ele estava no mesmo lugar, ele chegou em mim, ele adora contar essa história, depois pede para ele contar. Que ele adora. Aí eu não tinha muita paciência para homem, sempre, não, sai daqui. Ele fala que eu fui muito grossa e tal no dia. Mas foi numa balada. E depois desse dia que a gente ficou, acabei ficando no final da noite com ele, e depois desse dia a gente ficou todos os dias, até hoje. Sério? Foi Gente, eu tô passada. Viu? Dá pra descobrir o amor na balada, gente. E ele sempre teve fama, assim, de ser muito galinha. Eu soube depois, que eu não conhecia, né? E era realmente, mas a gente, como eu saí de um relacionamento, então ele me pegou na minha melhor fase para não ligar para nada. Entendi. Então, tipo assim, eu tava nem aí também, tava nem aí. E acabei meio que ignorando muito ele. Acho que ele não estava acostumado com isso, aí foi aí que ele ficou Aí que ele se apaixonou, né? Gamou rapidinho. Ele fala que foi por isso, né? Mas também... E aí deu certo. Depois de um tempo, a gente foi tudo muito rápido, eu com ela. A gente ficou 6 meses, ele me pediu casamento. Caramba! Com 1 ano e meio a gente casou. Foi com 1 ano e meio a gente casou. Então, foi muito rápido. Então, a gente não teve aquele processo que eu vinha acostumado na minha
na minha rede lá de convívio, meus amigos, a gente era acostumado a namorar há muitos anos, para depois noivar há muitos anos, casar. Então, foi até meio que um choque, assim, pro pessoal imagina, de o pessoal perto. falou assim, gente, que maluco. Nossa, como deve estar... Falaram que eu estava grávida. Deve estar grávida, tá casando rápido, assim. E eu e ele vivendo assim, uhul, vamos lua de mel em Punta Cana. Muito engraçado. A gente estava vivendo assim, uma fase muito boa, muito alto astral, e a gente quis viver junto. Eu acho que não é questão de tempo também, é questão de intensidade mesmo do relacionamento, de compatibilidade também. Não tem isso de viver 10, 30 anos. Tipo assim, eu e meu esposo, a gente tá junto há muitos anos, porque ele me criou, né? O pessoal fala que ele me criou, porque quando ele me conheceu eu tinha 13 anos. É mesmo? Aí fala que ele me cria até hoje. Mas, assim, a gente viveu muitos anos, mas casamos, noivamos, casamos, tudo assim, na regria, né? E eu acho que relacionamento é isso, é parceria total. E você, hoje ele é seu sócio também. Fala pra mim, como é que é isso? A gente se dá muito fácil? Bem. Não é hoje não é fácil não, porque hoje a gente tem muita empresa. Então, a gente no início, a gente não tinha preocupação de definir quem é responsável pelo quê. Os dois conversavam, vamos fazer assim. Os dois conversavam, vamos fazer assim. Quando começou a ter muita empresa, a gente começou a ter algumas divergências de opinião. Não, nessa eu não quero fazer desse jeito, nessa eu quero fazer desse jeito. Aí a gente definiu, então vamos definir quem vai ser o quê, para não ter conflito, não atrapalhar também o relacionamento pessoal, né? Porque acaba interferindo, que a gente leva a conversa para casa, não adianta falar que não leva. Não dá, gente. Às vezes do nada a gente está jantando, não vamos falar de trabalho, estamos jantando. Mas você viu o que aconteceu? Já foi resolvida aquela coisa? Então, aí, mais agora, recentemente, de uns 2 anos para cá, a gente conversou. Você vai ficar responsável pelo marketing, pela experiência do cliente. Eu faço a parte de sistemas, assim, eu sou mais essa parte. E eu falei assim, você é a tomada de decisão. Ele é o CEO, ele faz a expansão, ele corre atrás. Pode falar a palavra, ele é bravo. Ele é bravo. Não, eu acho muito bonita assim, essa parceria de vocês, né? Porque quando o casal tá junto num propósito, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, essa parceria de vocês, eu acho que o pessoal vê muito isso, se inspira, né? Porque, assim, é muito difícil encontrar hoje, assim, ter um relacionamento, assim, de parceria de verdade em todas as áreas. Que vocês são parceiros como marido e mulher, parceiros no negócio, como pais. Então, assim, conciliar tudo isso é difícil, mas dá gosto, né, de viver isso, né? Ver as coisas construir os sonhos juntos. Concretizando. A gente conversa muito. Que a gente vê mesmo se tem amor quando passa perrengue, né? Problema financeiro. Se tem problema financeiro e tá junto, tá tendo amor. E a gente passa por todas as fases. Então, a gente vê assim, não. A gente só tá construindo nossa vida, deixando um legado para nossas filhas. E a gente caminha junto. A pandemia até fortaleceu isso em vocês, né? Que foi na hora que vocês falaram assim, caraca, agora tem que ser assim. É porque a gente ficou trancado, apesar de que a gente sempre conviveu muito, a gente sempre viveu quase 24 horas por dia junto, mas a pandemia, não podia sair de casa, né? Caraca, é mesmo. Imagina, eu grávida, imagina os hormônios. Uma época assim que você tinha... Era prova de amor, né? Você viveu 24 horas por dia lá com a pessoa. Eu conheço muito casal que se separou com a pandemia, muito. Até famosos também, né? Tipo, foi difícil ter um casamento de verdade. Porque assim, casamento não é fácil, né? Não. São vários fatores que vão lá juntando para ter um casamento feliz e muita paciência, principalmente. E assim, você aturar... A gente fala que é aturar, né? Quando a gente já é casado, a gente já fala aturar a pessoa. É difícil? A gente aturar eles aturarem a gente, que a gente também tem nossas manias, né? O segredo tá na conversa, né? Parece frase pronta, mas se conversa, fala o que incomoda, fala o que quer, o que não quer. O diálogo, o famoso diálogo. E falando nisso na conversa, como é que foi essa... Ele te apoiava desde o início no seu blog? Quando ele te conheceu, você já tinha um blog, então? Sempre apoiou. Eu sempre fui muito tímida e ele sempre foi muito expansivo. Ela é muito faladeira, sabe? Vereador, fala com todo mundo, adora conversar. E eu sempre gostava muito de internet, mas era muito tímida. Então, para ele, tipo assim, chegou no lugar que ele queria. Quase que ele roubou teu Instagram, né? Não, ele gosta, ele adora Instagram também. O Instagram dele cresceu a beça também. Ele gosta desse mundo a beça. Ai, que bom, né? Quem entende tudo. Eu tive que ir ensinando, assim. Eu falei assim, Johnny, olha só, ele não gosta muito de aparecer, mas ele é meu videomaker. Ele falou assim, você vai filmar, você vai fazer assim. E hoje ele tá aprendendo aos pouquinhos. E assim, gente, é o que eu sempre falo. Ninguém pode tirar de você os seus resultados. Então, quando a pessoa tá vendo lá que tá tendo resultado, o apoio vem. Não tô falando nem de marido, tô falando de todo mundo. Todo mundo. Porque às vezes a gente quer começar um negócio e fala assim, ninguém me apoia, ninguém acredita, bababá, mas comece por você.
quando você mostrar o resultado, todo mundo, eu sempre acreditei. Vai ter o que vai falar que sempre acreditou e vai ter o que falar que foi sorte. Ah, tem. Tem dos dois. Deve ouvir muito isso, né? Muito. Ainda mais pela tua família ser unida e falar que foi tua mãe, que foi teu pai. Eu ouvi muito isso. Que tudo que eu fiz foi minha mãe e meu pai que fez por mim. Eu não escuto muito, não. Assim, eu até falo assim, eu não sei se é porque eu sou muito aberta, eu não sei. Eu não tenho muito hater, não. Mas às vezes aparece um outro assim, falam mais das situações diárias do que das minhas conquistas. Porque talvez eu mostre muito minha fragilidade também. Então, as pessoas que realmente acompanham veem que tem momento difícil e momento fácil. Eu não posto só o bom. Uhum. Então, talvez isso... A pessoa vê assim, não, ela está aqui porque ela já passou por aquilo lá. Talvez seja por isso. Mas sempre aparece um. Acompanha uma história, né? É. Então. Sempre aparece alguém. Quando eu vejo lá WWX te seguindo, eu falo assim, gente... Lá vem o homem. Deixa eu ver meu direct, a mensagem que ele vai mandar. Justamente. E até falando de Instagram... Quando é que você viu que você comentou lá, né, que você começou as empresas te procurarem, tal, monetizar, mas quando você começou a tratar justamente o Instagram como uma empresa, você já estava com uma assessoria? Como foi esse processo? Não, nesse processo, quando as empresas começaram a me procurar e eu comecei a receber, né, para fazer divulgação, eu estava por conta própria. Mas foi pouco tempo, acho que foi 2 anos, talvez. Apareceu a Ponte Assessoria, que era de 2 pessoas muito queridas lá de onde eu moro, lá de Nova Iguaçu, Rua Nova Iguaçu. E a Maia e a Nath, elas criaram a assessoria, eu fui uma das primeiras agenciadas. Se eu não me engano, foi a segunda. Acho que a primeira foi a Ingrid Costa e acho que a segunda fui eu. Aí elas falaram, estou abrindo um projeto, que é o projeto de uma agência, que vai administrar a carreira dos influenciadores, tem interesse? Aí explicou como é que funcionava, eu falei, tem interesse, vamos. E para mim foi maravilhoso, porque eu tô com elas desde 2015, eu acho, 5 anos, né? 6 anos. Acho que tem 5 anos, fez 5 anos agora. E para mim foi maravilhoso. Foi ótimo, né? Porque eu nem fiquei muito preocupada se elas me trariam trabalho. Só de eu ter um suporte, uma pessoa que estava envolvida com aquilo, com conhecimento naquela área que estava em crescimento, que o Instagram naquela época não era muito trabalhado, mas a gente tinha uma noção que ia crescer. Então, uma pessoa focada naquilo e com conhecimento delas, que elas foram se aprimorando cada vez mais. Já tinha uma agência que fazia um gerenciamento de rede de empresas também e tal. Uma agência de marketing. Eu falei, não tem como não dar bom. E hoje elas fazem todos os meus contratos, até de permuta, assim, eu não faço nada. Eu já direciono tudo para elas. Isso é super importante, né? Porque no início a gente fica com aquela sobrecarga de responder, de criar o conteúdo. De não saber quanto cobrar também. Então, é muito importante. É mesmo. E elas são maravilhosas. Vamos deixar aqui a Ponte Assessoria também. Né? Vamos patrocinar. São maravilhosas. Eu sou puxa-saco. Somos. Eu também fiz uma consultoria com elas e, assim, foi uma virada de chave muito grande. Porque eu falei aqui no outro episódio que eu tava no início do ano querendo desistir, largar tudo, jogar tudo pro alto, né? Porque tem fase, assim, que tá uma doideira. Tava me dando uma doideira. Eu falei assim, eu vou focar na minha empresa e vou esquecer o Instagram. Nossa, a Natasha já ouviu falar isso acho que umas 20 vezes. Aí ela vem, sabe o que ela faz? Ela acha que eu não conheço ela. Aí ela vê assim, você já viu quanto você ganhou no último mês? Aí eu... Então, você tem certeza? Porque você está em crescimento. Se você quiser, eu te apoio. Você já viu quanto você... Ela fala assim, tá? Eu gosto, assim, disso nelas, porque ela joga a verdade bem na cara. Tem que ser. Sinceridade. Nós somos mais crianças, né? Eu acho que é isso que a gente precisa às vezes. Por isso que a gente tem que estar com pessoas que falem a mesma língua que a gente. Porque, às vezes, essa pessoa vai te dar o empurrão necessário para você continuar. Que foi o que aconteceu com elas. Tipo, elas falaram assim, tem que se valorizar. E eu não estava me valorizando. E aí, não é valorizar a questão de dinheiro. É questão de confiar no seu trabalho, sabe? E aí foi muito importante mesmo confiar. Eu acho que dos seus pontos fortes no Instagram é a sua personalidade. Porque você... Então, essa é graça agora. Não, sério. Eu acho, assim, porque você tem a sua personalidade. Você não cria um personagem pra você estar lá, sabe? Então, isso que gera muita identificação das pessoas. Tipo, você tem uma diferença de você ter as suas estratégias que você deve ter. Mas você tá ali, você posta a sua empresa, você posta a sua família, você posta a sua casa bagunçada, você posta você de pijama. Eu já recebi uma vez esse comentário de uma prima minha. Nossa, você é a única blogueira que posta a cama bagunçada. Eu falei, mas eu acabei de acordar. E vou ter que arrumar a cama pra filmar? Não vou, não.
Porque, gente, aí dá até preguiça de filmar. Justamente, mas isso daí é uma coisa que é sua, da sua personalidade, que você fica lá. Porque eu fico com agonia. Eu falo assim, não vou postar essa cama bagunçada, não. Porque eu já não consigo, que é um traço meu, sabe? Mas a maioria das pessoas acha que eu que tô errada, né? Tu não. Ninguém gosta de mostrar nada bagunçado, não. Mas eu acho que é uma coisa assim, que é um diferencial também. E o que te motivou e o que te motiva até hoje a continuar tanto no Instagram quanto nas suas empresas? Tirando os boletos, né? Eu sempre falo, menos os boletos. Eu acho que hoje é ver onde eu cheguei. Porque para desistir, poxa, foi tão trabalhoso chegar até aqui para desistir. Porque, como você, dá vontade às vezes. É muito cansativo, é muito trabalho, é muita responsabilidade. Tanto com a gente quanto com outras famílias, né? Porque hoje nós temos 104 colaboradores. Caramba. Contando todas as empresas. Então, é muita responsabilidade. Mas também é muito cansativo. Então, a gente, às vezes, fica tentando ponderar para ver o que é melhor fazer. Mas aí a gente pensa, pô, cheguei até aqui, olha só, 10 anos de estrada para chegar agora e começar a pensar de outra forma. Não, vamos ver como é que dá para melhorar, como dá para manter, como dá para ser uma coisa mais saudável de fazer. Porque eu acho assim que chega uma hora que a gente meio que... A gente não trabalha... Não, nem é isso que eu ia falar. A gente não trabalha... O Instagram tem que trabalhar pra gente, na verdade. Eu esqueci a frase que fala, tem uma frase aí. Mas chega uma hora que a gente meio que vira escravo do Instagram. Aí essa parte que é saúde mental vai pro ralo, né? Porque tu fica ali. E foi nessa fase que eu falei assim, gente, tô me doando muito aqui, tô esquecendo minha família, esquecendo meu filho. E aí teve uma parte também que eu tive um choque, que foi quando eu tava trabalhando muito. E aí ele falou assim, ele ficava tirando o celular da minha mão, porque ele ainda não falava. Ele ficava tirando e eu assim, gente, eu tô sendo tudo que eu falei que eu não iria ser. Eu falei assim, eu quero trabalhar, mas eu quero ter o meu tempinho pra não ficar com o celular 100% do lado dele. E eu não tava conseguindo. Aí foi aí que eu falei assim, não, eu tenho que parar e me organizar. E foi o que você falou, ter essa rotina organizadinha pra conseguir conciliar tudo, né? Eu tenho até uma amiga recente, né? Quando eu me mudei para um condomínio, mudei há pouco tempo. Então, 1 ano e meio, mais ou menos. Aí ela começou a frequentar mais minha casa, ela, caramba, e você quase não fica no celular, eu achei que vocês, por serem blogueiras, ficam mais no celular. Eu falei, não, aqui eu conto com minha filha, não. Mas isso foi questão, foi o que você falou, eu tive que parar e priorizar. Não, vou trabalhar no Instagram o tempo todo, mas tem hora que, tipo assim, como é que a gente faz? Tem que viver. WhatsApp de trabalho, não dá. Eu largo o celular de lado, porque você ficar olhando e responder tudo na hora, não dá. E a gente tem que botar lá longe, né? Lógico. Que se botar aqui... E a notificação não se aguenta. Não aguenta. Ó, vou ler umas perguntinhas aqui, selecionei 3 pra te fazer, das seguidoras. Tá. Ó, primeiro, isso é difícil. Aí, se pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente no início da sua carreira, o que você faria? Gente, que difícil. Em relação a empreendedorismo, eu faria o que você falou que você fez e que eu também faço, porque eu não comentei aqui das outras empresas, né? Aí veio a Limpeti, que é uma loja de aluguel de vestidos infantis, que eu também tive com essa... Você teve com a gravidez, não foi? Eu também tive. Fui para pensar em vestidos para elas e não achava. Eu falei, então já que eu tenho uma loja de aluguel, vou aí abrir uma loja de aluguel de vestidos infantis. E na pandemia também eu fiz um curso online de como começar do zero, né? Com alguns pensamentos meus, coisas que eu fiz de experiência pessoal. Quando eu terminei o curso, eu falei, deu uma saudade de vender roupa feminina de novo. Aí liguei para minha amiga Louise, que é a madrinha da minha filha e também sócia da Limpeti, e falei, Lou, você abriria uma marca comigo de moda feminina? Ela, claro, isso de madrugada. Ai, gente, é tão bom ter pessoas assim do Bora, né? Aí a gente abriu a Associê, que hoje já está aí com 1 ano. Aí, além dessas 2 empresas, aí nessas 2 empresas a gente já conseguiu começar tudo certinho. Então, se eu voltasse no tempo, nas vidas curiosas lá do início, eu já começaria com uma conta para a empresa, para o meu Prolabore já certinho do início, porque muito tempo sem, fica desgastante. Tem uma hora que você para e fala assim, caraca, tô trabalhando, não tô ganhando nada. Mas, na verdade, você está ganhando sim, porque você já reformou tua casa, você já comprou um monte de coisa, só que você, como não tem aquele mais fixo, você acha que não está ganhando nada. O Elco fala isso para mim. Eu falei, amor, eu não ganhei nada esse mês. Ele, não, e como que você pagou o seu cartão? Entendeu? Aí era assim. Hoje não, hoje está tudo já caminhando certinho, mas até chegar a esse ponto, acho que eu perdi muito tempo. Que poderia ter me planejado melhor financeiramente, investido em outras coisas,
visto mais o dinheiro, porque a gente acaba não vendo o dinheiro. E eu acho que se eu voltasse no tempo, eu ia ter esse planejamento inicial financeiro que hoje eu já tenho nas outras empresas. Desde o início, e na Vida Cojosa eu não tive desde o início. Na LL eu não tive desde o início, porque foi do nada. Eu acho que a gente peca muito nisso, no início, de focar muito em marketing, vender, e esquece da gestão de tempo e também da gestão financeira. Aí fica tudo muito embolado, a gente vende, aí depois o dinheiro ficou misturado para reinvestimento, para conta, para embalagem, para tudo, e fica se perdido, né? Outra pergunta. Como se sente sendo inspiração para muitos empreendedores? Eu fico muito feliz. Às vezes as pessoas me param assim, eu nem acredito. Meu Deus, que feliz. Mas aí que a gente vê o que você falou, o resultado traz o reconhecimento, né? Às vezes eu fiquei tão focada em trabalhar que eu nem percebi o tempo passar, não percebi o que eu fui construindo. Aí eu fui vendo pelo que as pessoas me falavam. E eu fico feliz. Às vezes são coisas assim, eu recebo uns directs, às vezes coisa boba, tipo, que bom que você falou que hoje você está com dor de cabeça, porque eu também sinto dor de cabeça e eu me sinto culpada. Que bom que você falou sobre planejamento financeiro, porque eu não fazia isso e isso mudou a minha vida. Então, às vezes, são poucas coisas que a gente fala que a gente contribui com a vida das pessoas e a gente nem imagina. Então, quando eu recebo mensagem assim, eu fico muito feliz. É mesmo. Tem uma frase que eu vi que o conhecimento não é nosso, a gente tem que transbordar, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa boba que a gente está falando e é uma coisa assim que dá um start numa outra pessoa, assim, absurdo. Então, é uma coisa tão óbvia pra gente que às vezes está na nossa rotina, mas ainda não entra na rotina da outra. E quando entra, muda. Tipo assim, às vezes eu boto uma coisa lá nos meus stories, a pessoa, nossa, como é que você faz isso? Eu falei assim, gente, mas isso é tão fácil. Mas não é fácil para outra pessoa, que não tá na realidade dela, né? Exatamente. Eu passo muito por isso também, recebo muita mensagem assim. Doideira, né, gente? E é bom que a gente se sente assim, ai, que tô contribuindo com alguém. Fazendo a diferença nesse planeta. Eu sou assim, fico toda boba. Qual dos seus empreendimentos é o seu favorito? Não tem, gente. Aí é igual filho. Como é que eu vou falar que tem um favorito? Dá não. É mesmo. Hoje, assim, vamos botar por tempo, né? Hoje eu tô muito focada na Socia, que é a marca mais recente. E ainda depende um pouco de mim, porque eu que faço a compra da coleção. E a Vida Cor-de-Rosa, não sei, eu acho que tem muito a minha essência, então precisa muito de mim. Já a LL é muito grande, tem outros sócios, então fica bem separadinho, eu fico mais olhando a parte de marketing. Então, eu acho que a LL já caminha bem sozinha. Então, o que depende mais de mim hoje é a Vida Cor-de-Rosa e a Socia. E a Limpetia é junto com a Vida Cor-de-Rosa, praticamente. Eu acho que a Vida Cor-de-Rosa traz lembra do seu início, então, sei lá. Olha eu falando. É mais marcante, né? É mais marcante. Antigamente, quando eu acho que as pessoas não me conheciam muito, não sabiam o meu nome, eu andava na rua lá em Nova Iguaçu, aí as pessoas passavam de carro, oi, Vida Cor-de-Rosa! Mentira! Caraca! Aí eu acho que a pessoa já associa diretamente. E falando do teu nome, como é que surgiu o teu nome? Eu acho que não tem assim. Minha mãe fala que é uma artista plástica norte-americana. Não tem assim um significado. Você já falou sobre isso no Instagram? Acho que muita gente tem curiosidade. Não é nada assim. É uma artista plástica que ela admirava, norte-americana. Aí tinha um W, um Y, ela trocou para U e para o I. Só que ninguém acerta, ninguém fala meu nome certo. E eu respondo tudo o nome que me chama. Me chama de Túlia, eu respondo. De Tutu, eu respondo. De Tulia, eu respondo. Tuila, eu respondo. Mas é Tuila. Mas eu respondo todos. Porque eu sei que é difícil, é um nome que ninguém escuta. Eu ficava assim no início. Falei assim, gente, será que é Tuila? Será que é Tuila? Porque tem isso também da questão. O Tuila me chama muito e eu respondo também. Não tem problema, pode falar. Aí, viu, gente? Pode chamar que ela não fica chateada. Não fica, porque é difícil. Como eu vou cobrar uma coisa, o nome das minhas filhas. Ainda vou inventar para as minhas filhas nome diferente. O nome da Lin é Lin. Todo mundo chama de Liz. Tem gente que chama de Lins. Ou então acha que é outro nome. Aí eu fico chateada. Eu falei, mas você que inventou o nome, aí você vai ficar chateado. É um nome diferente, você tem que... É difícil a pessoa se adaptar. Você tem que explicar. Não, é Lin. É Lin com N. Eu tenho uma paciência. Aí eu fico lá, cara feia. Ele que inventou o nome. Até nome fácil, o pessoal quer complicar, né, gente? Eu falo assim, meu nome é Caroline. Não é comum, né? Tá, o com seu. K, com L, com 2 L. Não, é só isso mesmo. Caroline normal. Deixa eu te perguntar. As pessoas começaram a te chamar de Tutu no Instagram? Ou foi a sua roda de amigo que começou a te chamar assim? Eu acho que foi no Instagram, porque minha mãe me chama de Tutu. Pode ter sido, deve ter escutado alguma vez e começou. Mas tem tanto tempo que eu não me lembro de onde veio.
E também acredito por Tuíla ser difícil, né? Aí já E pegou o Tutu. E até hoje, assim. Eu acredito muito também em propósitos, né? E assim, o teu nome é uma marca sua. Porque eu não conheço, nunca vi nenhuma outra Tuíla. Coincidência. Eu tive uma babá folguista que trabalha final de semana, uma época. Aí, do nada, ela tava no telefone, aí xingando, assim, brigando. Ai, não acredito, eu já falei pra... Xingando. A Tuíla, eu não sei o que. Eu falei, quê? Eu? Ela, não, minha irmã. Eu falei, o nome da tua irmã é Tuíla? Ela, Mentira. Aí, o nome da tua irmã é Tuíla? Quantas ela tem? Rapidinho, deixa eu ajeitar aqui. Aí, eu acho que tinha minha idade, não lembro, um ano mais nova. Eu falei, então eu nasci antes ainda. Gente, que coincidência. Tuíla, acho que só tinha um L a menos, mas falava da mesma forma. E tão perto, morava perto, eu não sabia também. Aí, acho que só essa que eu conheço. E uma da internet, que uma vez me procurou, porque o nome dela é Tuíla Barros. Só que ela é Tuíla com L só e ela é de Brasília. Aí ela, não tô entendendo nada, o povo me mandando direct falando que é meu fã. E eu não sei, eu não entendi nada. Eu vim procurar pra ver o que era e era você. Caramba! Aí eu fiquei até sigo ela e tal. Segui, né, no Instagram antigo, tem que seguir de novo no novo, que eu mudei de E como é Instagram. que foi essa questão do teu Instagram, que foi desativado, né? No início ele foi invadido uma vez, aí recuperei. Aí entrou strike, que é notificação quando você faz alguma coisa de errado. Aí fui ver o que tinha sido de errado, tinham 3 strikes. No quarto, se eu não me engano, você cai. Aí fui ver os 3 strikes que ele mostra o motivo. Eu estava falando que enforcar o El brincando. Eu vou te enforcar, tu tá de sacanagem, brincando. Aí falaram que eu fui violenta. No outro, foi o cofrinho. Eu falei, ih, tá parecendo ser cofrinho. Me bloquearam. E o outro foram as crianças brincando, que talvez não estavam de biquíni, não estavam nada, mas eu acredito que tenha sido criança na época. Porque foi logo na época que eles entraram com a diretriz nova. Então, eles estavam muito exigentes. Tipo uma malha fina do Instagram. Sim. Mas não foi assim. Não teve motivo sério, entendeu? Então, mas eu levei 3 strikes. Aí fiquei um tempo no Shadow Ban, né? Que você não pode fazer muita coisa, não entrega mais pra ninguém. Mas tudo bem pra mim, fiquei um tempão. Só que há um tempo atrás eu não conseguia marcação, não conseguia receber marcação, fazer marcação. Não conseguia responder direct, não conseguia responder mais de 3 comentários. Aí eu falei, vou começar ciclo novo. Eu sou muito assim, eu sou desapegada. Minhas amigas até falam, não sei como é que tu aguenta, consegue ser assim. Eu ia pensar em tanta coisa. Aí eu fiquei uns 2 meses conversando com a assessoria. Nath, ficava assim, Nath, vou trocar de Instagram, ela não faz isso. Eu falei, conversa com as marcas que eu tenho alguns contratos fixos. Falei, conversa com as marcas, vamos ver como é que vai ficar os stories, porque os stories normalmente ficam a mesma coisa. E ela, vou ir conversando. Mas eu sentia que ela ficava assim, pensa bem, pensa bem, pensa bem. Aí chegou agora em dezembro, eu falei, Nath, eu vou sair, porque aquele Instagram é muito antigo, já tinha mais de 10 anos. E eu sou muito de ciclo, sabe? Então, quando eu sinto assim, esse ano eu vim de um ano muito pesado, de muito estresse, muita coisa. Eu falei, não, quero entrar em 2023, tudo novo. O Instagram vai ser uma dessas. Aí a Renata, você tem certeza? Eu falei, tenho. Mas como já estavam alguns contratos fechando, eu falei, vamos encerrar os contratos em dezembro e eu faço o novo. Aí ela, então tá bom. Eu falei, confia em mim. Ela, claro que eu confio. Aí fiz o novo agora. Aí as marcas, encerrei o contrato com as marcas e elas pediram para renovar. Eu fiquei feliz. Mesmo com o Instagram de 10 mil. Agora eu tô com 10 mil? 16. 16 mil. Tá com 16 e pouco já. E isso que eu te falei da tua personalidade. Sem medo de arriscar, foi lá, abandonou o Instagram era 200 e poucos mil, né? 240, eu acho. Ai, tem que ter muita coragem. Eu tenho escutado isso. Tem que ter muita coragem. A gente já tá chegando no final. A gente nem viu a hora passar. Aqui a gente tem outra brincadeira, né? Que é o complete a frase. Eu vou te falar 3 palavras e você completa com a palavra ou com a frase que você quiser. Tá? Empreender é... Ter resiliência. Boa. Influenciar é... Ter responsabilidade. Ser a Tuíla é... Ser positiva. Eu sou muito positiva. Você é positiva em todos os momentos? Todos. Mas você aprendeu a ser assim? Aprendi a ser assim. E aprendi a ser assim com ela. Porque eu sempre fui uma pessoa, uma vibe boa. Mas eu tinha aqueles momentos, tipo assim, acho que não vai dar certo. Acho que... Melhor, será que eu faço mesmo? Acho melhor não expandir. E ele não, ele é muito positivo, muito, muito positivo. Aí, meu amor, eu tenho até uma gravação no meu celular de ontem, que eu mandei pra Luíse, que o shopping estava lotado, não tinha uma vaga,
e eu falo que tem uma vaga certa lá, numa área certa. Aham. Eu falei, não, eu vou lá que a minha vaga vai estar lá. Cheguei lá, tava tudo ocupado. Eu falei, ai, viu, não foi dessa vez. Aí o cara foi e falou assim, tô saindo. Aí eu, dessa vaga? isso? Da minha vaga? Aí ele, sim, tô saindo. Eu dei a seta e filmei. Luiz, olha só, consegui a minha vaga. E isso é com ela o tempo todo. Sempre quando eu vou no shopping com ela, eu não tô preocupada. Tem vaga na frente da porta. Nossa. Coisas bobas, assim, que eu tô falando de estacionamento, mas no geral, tipo, a gente é muito do que a gente tem cuidado com o que fala, porque a gente, o nosso ouvido escuta o que a gente fala, então é melhor Com falar certeza. coisa positiva. Eu sou muito dessa vibe também. Eu aprendi a ser assim, além da fé em Deus, né? Claro. Colocar nossos planos nas mãos de Deus, ter afirmações positivas na nossa vida. Então não adianta, tipo, você teve um dia ruim, você reclamar. Aconteceu tudo errado, teve briga no trânsito, tá tudo ruim na minha vida, nada dá bom na minha vida. Ao invés disso, você pode correr atrás e começar a agradecer pelos mínimos detalhes, né? Porque hoje em dia, até com a internet mesmo, tem muito isso de você se comparar. Então, tipo assim, você tem uma casa, mas você não tem a casa daquela pessoa. Então, você fica triste com essa casa. É. Então, essas são coisas que a gente tem que... E é um trabalho mental, né? É uma luta. Que é normal um dia ou outro eu pensar uma coisa ruim e eu mesmo falo assim, ih, para de pensar isso, tá doido? Eu fico assim na minha cabeça. Para Se de pensar reeducar, isso, né? Pensar em outra coisa, deixa eu ver o que tem de positivo pra pensar. Eu fico assim, Né? buscando, porque se a gente não fizer isso, a gente já tem muito problema. Se a gente se deixar pelos problemas. Se fosse deixando só pelos problemas, já era. Tudo vai vezes- minando. Às vezes tô eu e o El assim no sofá. Ai, eu atrapalhando tua brincadeira. Viu? Não, Viu? já Tô gostando de foi. falar, hein? Vai, pode falar. Às vezes tô eu e o El no sofá assim. Aí um manda vídeo de uma casa pro outro. Um manda, sei lá, um passeio pro outro. Aí olha um pro outro, um do lado do outro. Aham. Cara, parece até que a gente tá sem dívida, né? Parece até que a gente tá sem boleto. Mas é isso, a gente continua sonhando, continua pensando no grande e pensando em bons momentos, em família, mesmo às vezes não tendo condições naquele segundo, naquele momento. Mesmo que seja daqui a 2, 3 meses. É justamente isso, gente. Não pode deixar de sonhar, de fortalecer o relacionamento, que é o que você falou. Assim, né? Porque os filhos chegaram. Eu sempre falo, o filho não é o fim. Que as pessoas botam muito essa carga. Tipo assim, quando eu casei, falava assim, vai viajar, aproveitar bastante, que quando você engravidar, acabou. Eu ouvia muito, ainda mais por eu ter casado nova. Mas o filho não é o fim. O filho é o começo de tudo. Ele é o começo do seu amadurecimento como pessoa. É o começo da sua nova carreira. Olha só o que você construiu depois que seus filhos chegaram. Sim. Porque, Então, né, vira uma motivação. virou um negócio. É uma motivação natural que, tipo assim, tem que Justamente. dar certo. É Tem por que dar eles, assim, é por nós também, mas é mais por eles, para deixar um legado, deixar uma história igual os nossos pais deixam pra gente, né? Verdade. Que eles são inspiração. Meus pais também são casados há 33 anos. Tive toda essa infância também de muito amor, então isso a gente leva muito pra nossa vida, dos nossos filhos, né? Aí, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho, alguma coisa aqui pra quem tá assistindo a gente, nessa câmera aqui do Close. Gente, a vida do Instagram engana muito, então não se baseiem na felicidade diária das pessoas, mas também não duvidem que existem muitos momentos felizes. Então, porque também eu vejo muita gente duvidando, aquela pessoa está fingindo que está sendo feliz. Não, às vezes ela descobriu uma forma de ser feliz e não precisa fingir. Então, faça o seu. Se inspire nas pessoas, não tem problema nenhum você se inspirar nas pessoas, mas faça o seu do seu jeito e não deixe de sonhar, né? Porque é o sonho que motiva a gente, que leva a gente para caminhos maiores. É isso, é isso. Eu também acho isso muito importante. Não deixar de sonhar. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Você sonhar que você vai comprar uma casa, você sonhar que vai comprar uma mansão, dá o mesmo trabalho. Só trabalhar bastante, né? Exatamente. Só trabalhar um pouco mais. Ai, gente, que lindo. Pode cair isso. Ai, estamos chegando ao final. Não queria que acabasse nunca. Adorei. Gostei muito. Gostou? Também amei. Obrigada mesmo por ter vindo. Eu queria agradeço. pedir aqui a vocês, gente, para se inscrever aqui no canal. Eu sei que você tá aí assistindo, que você não se inscreveu ainda, você não deu joinha. Dá o joinha aqui embaixo e segue lá o nosso Instagram, @podcapodcast, @carol.santiago e faz a propaganda dos seus aí. Então, se você precisa de vestido... Aluguel de vestidos, loja Vida Cor-de-Rosa. Hambúrguer, LL Burger. Aluguel de vestidos infantis, Limpetia Oficial. Socia Moda Feminina, o @ é o Socia. E o meu, que é meu perfil novo, gente, @_Tuila. Tá só meu nome agora, tá sem sobrenome. Que chique, né? Conseguiu.
E é isso, gente. Pode cair isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilha pra todo mundo e a gente se vê no próximo, tá? Beijo.